Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas. Após o fim da data FIFA, retornamos à normalidade e hoje iremos analisar os jogos dessa 14ª rodada da La Liga. Mas antes disso, vamos dar uma olhada aqui na nossa lista da última rodada, onde tínhamos um Beck Bilbao a 1,62. O Bilbao que acabou vencendo a equipe do Girona por 4-3 em casa. A gente tinha também um Lei ao Raio Valecano que recebeu o Girona. Acabou firmando também o nosso Lei Raio. O Girona venceu por 2-1. E por fim, a gente tinha um back na Real Sociedad a 1,80 que visitou o Almeria, ou seja, uma lista aí mais uma gabaritada. Apesar de poucos jogos, fomos nos certeiros. Lembrando a todos, esta aqui é a planilha do Café com Apostas, está na descrição de todos os vídeos. Inclusive aqui estão essas entradas que eu acabei de mostrar para vocês. Essa planilha está no link da descrição, então se quiser dar uma olhada, fique à vontade. Aqui estão todas as entradas da temporada, mês de novembro, mês de outubro, mês de agosto e setembro. E agora sem enrolação, vamos partir logo para as análises. E começamos essa 14ª rodada na sexta-feira, às 5 horas da tarde. O Alavés recebe a equipe do Granada. Odds do Bolsa 1,86 para o Alavés, 5 para o Granada. O Alavés, que é o 15º colocado em 13 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Já a equipe do Granada tem apenas uma vitória na competição em 13 jogos disputados, é o vice-lanterna. E nós temos essa odd do Alavés baixa, basicamente pela fragilidade e má fase do Granada. Lembrando que sempre que a gente tem um back justificado pela ruindade do adversário, é um back mais difícil de entrar. Ou seja, não é porque essa odd do Alavés é baixa que ele vai conseguir justificar essa odd em campo. Na minha visão, as odds poderiam até estar um pouco mais parelhas, mas por conta da fragilidade do Granada, eu não vou colocar este Lei Alavés na nossa lista, mas também passaria longe desse back. Raio Valecano e Barcelona, odds do Bolsa 5,6 para o Raio Valecano, 1,69 para o Barcelona. Lembrando que a gente está numa rodada de competições europeias que antecede uma rodada de Champions League. O Barcelona ainda não está qualificado, recebe o Porto em casa e é um confronto direto pela primeira colocação do grupo. É um jogo muito difícil, o Barcelona não está em uma grande fase, a equipe do Porto não é boba. E pode ser que a gente tenha nesse jogo contra o Raio Valecano um Barcelona desinteressado. O Raio Valecano é uma equipe que dificilmente briga por competições europeias, também dificilmente briga contra o rebaixamento, mas se mantém ali no meio de tabela e costuma complicar os jogos dessas equipes grandes, como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. É uma equipe muito chata de se enfrentar e ainda mais com todo esse cenário de que o Barcelona vai ter um jogo importante dias depois, acredito que esse back possa ser mais difícil do que parece, ainda mais contando o fato de que o Barcelona vem sendo uma equipe muito complicada de se trabalhar e toma muito o primeiro gol. Se você for trabalhar esse jogo no live, de preferência tente perceber a vontade dos jogadores do Barcelona no campo, se eles estão dividindo a bola com vontade, se não estão em um jogo morno, e também muito cuidado com os contra-ataques do Raio Valecano que costumam ser muito perigosos. Valência e Celta de Vigo, odds do Bolsa 2,22 para o Valência, 13,60 para o Celta. O Valência, que faz uma campanha sólida até o momento, é o nono colocado, perdeu sim a última partida, mas era contra o Real Madrid, perdeu por 5-1. Fora isso, venceu o Granada por 1-0, venceu o Cádiz por 2-0, empatou com o Bilbao por 2-2, empatou com o Mallorca por 2-2. E o Celta continua na zona de rebaixamento e desde o início do campeonato eu comento para vocês que esse ano a briga do Celta será contra o rebaixamento e o mercado segue nos oferecendo essas odds interessantes contra ele, muito por conta do must win. O mercado acredita que a qualquer momento o Celta vai se recuperar e vai sair dessa fase terrível. Nos últimos jogos não tem nenhuma vitória, sendo que venceu apenas uma em 3 jogos disputados. Perdeu para o Bilbao, perdeu para o Girona, perdeu para o Atlético de Madrid, empatou com o Sevilha, empatou com o Getafe. A equipe do Valência tem 4 vitórias em casa em 6 jogos disputados, venceu o Granada, venceu o Cádiz, venceu o Atlético de Madrid, perdeu para a Sociedad, que é um adversário difícil, e também perdeu para o Osasuna, que é chato de se enfrentar. O Celta fora de casa tem apenas uma vitória, que foi contra o fraco Almeria, que perde para todo mundo. Fora isso, perdeu para o Barça, perdeu para o Las Palmas, perdeu para o Girona, perdeu para o Bilbao. E podemos ter mais uma vitória do Valência, mais uma derrota do Celta. Se nada de muito anormal acontecer, então eu vou refazer a nossa lista e vou colocar este back Valência a 2,22. Esse Lei Celta também é interessante aí na odd de 13,50. Lembrando que no Lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o Valência vencer o jogo ou o resultado for empate, no nosso Lei é vencedor. Para fazer o Lei você precisa ter uma conta em uma exchange, então faça o seu cadastro aí no Bolsa de Aposta para poder começar a trabalhar o Lei, mas por conta dessa odd
odd de 2,22, uma odd alta do Valência em casa. O Valência aqui está 100% focado no campeonato. Eu não tenho como deixar de fora da nossa lista este back Valência 2,22. Getafe e Almeria, odds do Bolsa 1,69 para o Getafe, 5,7 para o Almeria. Aqui nós temos mais um caso do back que se justifica pela ruindade do adversário. O Getafe é o 11º colocado, empata com todo mundo. Empatou com o Granada, empatou com o Mallorca, empatou com o Betis, empatou com o Celta, venceu apenas a fraca equipe do Cádiz. Já o Almeria não vence de ninguém. Em 13 jogos tem 0 vitórias, conseguiu 3 empates. Perdeu os últimos 5, perdeu para a Sociedad, perdeu para o Alavés, perdeu para o Las Palmas, perdeu para o Girona, perdeu para o Bilbao. Mas quem acompanha aí os vídeos sabe que eu não gosto desse back que se justifica pela ruindade do adversário. O Almeria provavelmente será rebaixado, demonstra muita pouca força, mas eu não tenho confiança alguma no Getafe para colocar este back Getafe na nossa lista. Talvez no live com a leitura de jogo pode ser que a gente encontre alguma oportunidade, mas no pré eu prefiro ficar de fora. Atlético de Madrid e Mallorca, odds do Bolsa 1,40 para o Atlético de Madrid, 10,5 para o Mallorca. O Atlético é mais uma equipe que briga por vaga na Champions League, disputa ainda com Feyenoord e com a Lazio, um grupo que está em aberto, praticamente só o Celtic que já está eliminado. É um jogo extremamente difícil que o Atlético vai ter na Champions, ele vai jogar contra o Feyenoord fora de casa e pode ser até que a gente tenha alguns jogadores sendo poupados. No campeonato, especificamente, o Atlético faz uma campanha muito boa. A gente pode ver que em casa ele tem 6 jogos disputados e 6 vitórias. Já o Mallorca, fora de casa, faz uma campanha mediana, o 13º colocado. Venceu apenas um jogo em 7 disputados. Na tabela em geral, o Atlético de Madrid é o 4º colocado e o Mallorca é o 17º, o primeiro fora da zona de rebaixamento. A odd de 1,40 é sim uma odd baixa, uma odd delicada de se trabalhar, onde a gente precisa de um padrão muito claro, mas eu acredito que apesar de todo esse cenário, a gente vai ter isso nessa partida, ainda mais se o Atlético for com os jogadores titulares. Eu vou colocar na nossa lista esse back no Atlético de Madrid a 1,40, mas eu te recomendo ficar de olho na escalação, lembrando sempre 1 hora antes da partida, as escalações estão disponíveis, seja nos sites de estatísticas, seja no Twitter oficial das equipes. O Atlético nos últimos jogos venceu o Villarreal por 3-1, o Alavés por 2-1, o Celta por 3-0, a Sociedad por 2-1, perdeu por Las Palmas fora de casa, onde também era um jogo de pré-Champions, então precisamos ter cuidado. Já o Mallorca não consegue vencer ninguém, perdeu para o Betis, perdeu para a Sociedad e empatou com o Getafe, com o Valência e com o Rayo Vallecano. Acredito que pode ser um jogo interessante para a gente trabalhar esse back Atlético de Madrid, apesar da odd baixa. Mais uma equipe que joga a Champions League na semana, a equipe do Real Sociedad recebe o Sevilha, odds do Bolsa 1,79 para a Sociedad, 5,3 para o Sevilha. A Sociedad, que é o 6º colocado, venceu o último jogo contra o Almeria por 3-1, venceu também o Mallorca por 1-0, perdeu para o Barcelona por 1-0, para o Atlético de Madrid por 2-1 e empatou em 2-2 com a equipe do Rayo Vallecano fora de casa. Já o Sevilha só empata com todo mundo, empatou com o Betis, empatou com o Celta, empatou com o Cádiz, empatou com o Real e empatou também com o Rayo Vallecano. A equipe da Real Sociedad já está qualificada na Champions League, ela irá receber a equipe do Salzburg, porém ainda briga pela primeira colocação com a Inter. É fato que o Sevilha não é uma grande zebra, longe disso, mas hoje o nível das equipes é muito diferente. Se a Sociedad for com seus jogadores titulares, principalmente o Kubo, acredito que pode ser mais um jogo interessante para a gente trabalhar este back na Sociedad. Eu também irei colocar na nossa lista este back Sociedad na odd de 1,79. Villarreal e Osasuna, odds do Bolsa 2,26 para o Villarreal, 13,50 para o Osasuna. O Villarreal, que não está bem no campeonato até o momento, é o 14º colocado. O Osasuna, inclusive, está na frente na tabela, é o 12º. Últimos jogos do Villarreal, ele só conseguiu vencer uma partida, que foi contra o Granada por 3-2. Inclusive fez 3-0, tomou 2 gols, quase tomou um empate. Fora isso, perdeu para o Atlético de Madrid, perdeu para o Bilbao, perdeu para o Las Palmas e empatou com o Alavés. O Osasuna também tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, sendo que também foi contra o próprio Granada, que perdeu para o Villarreal. Também perdeu para o Real Madrid, perdeu para o Betis, perdeu para o Girona e empatou com Las Palmas. Acredito que possa ser um jogo perigoso para a equipe do Villarreal, porque provavelmente a gente vai ter uma equipe do Villarreal com a bola propondo o jogo e o Osasuna jogando da sua forma favorita, recuada e explorando contra-ataques. Se você for trabalhar esse jogo no live, muito cuidado com a posse de bola enganosa do Villarreal, ainda mais se ele estiver cedendo espaço para os contra-ataques do Osasuna. É sim uma odd alta para o Villarreal em casa, mas ela não está aí à toa. É um jogo muito perigoso em que a leitura de jogo é extremamente necessária para se fazer alguma coisa. Cádiz e Real Madrid, odds do Bolsa 6,8 para o Cádiz,
1,54 para o Real Madrid. A gente poderia aqui ter um dos jogos mais interessantes da rodada, mas infelizmente o Real Madrid está com muitos jogadores lesionados. Eu vou citar aqui para vocês um por um para a gente ver juntos. Camavinga, Bellingham, Arda Güler, que era aquele camisa 10 do Fenerbahçe que ainda não jogou titular no Real Madrid, mas é uma boa promessa. Tchouaméni, Ceballos, Kepa, Militão, Courtois e agora Vinícius Júnior. Ou seja, o Real Madrid tem praticamente um time inteiro de jogadores lesionados, muitos deles titulares e que provavelmente irão fazer muita falta nessa partida. O Real Madrid é o segundo colocado, está na briga direta pelo título com o Girona. O Cádiz está muito próximo da zona de rebaixamento, mas essa grade forte de desfalques do Real Madrid irá me impedir de colocar na nossa lista este back a 1,54. Lembrando que o Real Madrid também disputa a Champions League na semana, recebe a equipe do Napoli e se vencer garante a primeira colocação. Ou seja, apesar de no papel ser um jogo muito bom, a gente tem diversos fatores que podem dificultar esta partida. Betis e Las Palmas, odds do bolso a 1,72 para o Betis, 5,8 para o Las Palmas, equipes que estão muito próximas na tabela. O Betis é o sétimo colocado com 13 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Já o Las Palmas também tem 5 vitórias em 13 jogos disputados, porém tem 13 empates e 5 derrotas. O mercado nos dando um grande favoritismo para a equipe do Betis e o Las Palmas, que de todas as equipes que subiram, é a que melhor se adequou à La Liga até o momento, vem surpreendendo. E ao meu ver, esse jogo pode ser um pouco mais complicado do que parece. O Las Palmas fora de casa é o 10º colocado, o Betis em casa é o 6º, melhor mandante. São duas races muito boas, o Betis não tem nenhuma derrota, o Las Palmas tem apenas uma contra o Rayo Vallecano. Pode ser um jogo complexo de se trabalhar, muito também pela forma que o Las Palmas joga, ele gosta de ter a bola, isso dificulta muito os backs. Para gente que procura aquele padrão de back favorito, pode sim ser um jogo interessante para se trabalhar no live com a leitura de jogo, mas acredito que temos outros melhores nessa rodada. E para finalizar a rodada, o líder, a máquina Girona, recebe o Athletic Bilbao em casa. O Girona é o líder, 13 jogos disputados, 11 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 jogos seguidos venceu o Raio, venceu o Osasuna, venceu o Celta, venceu o Almeria, venceu o Cádiz. O Bilbao também, que é uma ótima equipe, é o 5º colocado, venceu o Celta, venceu o Villarreal, venceu o Almeria, perdeu para o Barcelona e empatou com o Valência. Odds do Bolsa, 2,30 para o Girona, 13,25 para o Atlético Bilbao. Eu tenho uma vontade de colocar esse back Girona 2,22 por tudo que o Girona já fez na temporada. Ele me passa essa confiança para ir no back, mas por considerar o Bilbao uma equipe muito qualificada e que pode aprontar, eu vou optar por este Lei Bilbao na odd de 3,25. Já comentei com vocês, o Lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado do jogo for a vitória do Girona ou o empate, o nosso Lei Bilbao é uma aposta vencedora. Vai ser um jogo muito interessante para trabalhar no live com a leitura de jogo, para a gente ver como que vai ser a postura do Girona. Se ele vai tentar propor o jogo ou vai deixar o Bilbao ficar com a bola para ficar recuado, jogando em contra-ataque, que também é uma forma que a equipe gosta muito de jogar e vem dificultando muito a vida dos grandes assim. Então essas foram as análises de hoje, pessoal. Se viu o vídeo até aqui, gostou, deixa um like, sinta-se à vontade na seção dos comentários. Lembrando que a planilha está na descrição de todos os vídeos, se quiser dar uma olhada, sinta-se à vontade. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!